Ele poderia ter simplesmente ignorado aquele homem simples, como tantos outros fariam. Afinal, Silvio Santos já era um dos maiores empresários do Brasil em 1988, dono de um império que incluía o SBT e o Baú da Felicidade. Mas quando um caminhoneiro nervoso apareceu em seu escritório pedindo ajuda, algo no olhar daquele homem tocou o coração do apresentador. Se você aprecia histórias reais que mostram o lado humano de grandes personalidades, inscreva-se no canal e conte nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. O que Silvio Santos descobriu ao seguir aquele caminhoneiro até o interior do país não apenas mudou a vida de uma criança abandonada, mas transformou profundamente a forma como o próprio apresentador enxergava sua missão no mundo. Acompanhe-me e descubra a história completa. São Paulo, 1988. O céu cinzento anunciava mais uma tarde de chuva na metrópole agitada. Na sede do SBT, no bairro do Anhangabaú, Senhor Abravanel, conhecido nacionalmente como Silvio Santos, terminava uma reunião com executivos sobre a programação dominical. Aos 57 anos, o apresentador e empresário já era uma figura icônica da televisão brasileira, dono de um império de comunicação e do Baú da Felicidade, negócio que transformou sonhos em realidade para milhares de brasileiros. Senhor, tem um rapaz na recepção. Disse que é urgente, que precisa falar com o senhor. Informou sua secretária Iris, interrompendo seus pensamentos enquanto ele organizava alguns papéis. Mais um pedindo emprego ou ajuda financeira? Perguntou Silvio, sem demonstrar irritação, mas com o cansaço de quem já vivenciara situações semelhantes centenas de vezes. Não sei ao certo. Ele está bastante nervoso. Diz que conhece o senhor de Osasco, de quando o senhor vendia canetas nas ruas. Aquela informação despertou a curiosidade de Silvio. Poucos mencionavam seus tempos como camelô, quando vendia canetas na Praça da Sé e nas ruas de Osasco para sustentar a família, antes da fama. Era uma parte de sua história que o empresário nunca esqueceu, mas que raramente era lembrada pelo público que o conhecia apenas como o apresentador de terno e microfone, distribuindo dinheiro e alegria aos domingos. Mande-o entrar, decidiu Silvio, ajeitando a gravata azul que complementava seu terno impecável. Minutos depois, um homem de aproximadamente 35 anos, usando uma camisa xadrez desbotada e calça jeans surrada, entrou na sala. Suas mãos calejadas denunciavam o trabalho pesado, e os olhos vermelhos indicavam noites mal dormidas ou lágrimas recentes. Seu Silvio, meu nome é José Aparecido, mas todos me chamam de Zeca. Não sei se o senhor lembra de mim, mas meu pai tinha uma banca de jornal em Osasco, onde o senhor parava sempre que ia vender suas canetas por lá. Silvio estreitou os olhos, buscando na memória. Depois de alguns segundos, um sorriso iluminou seu rosto. O filho do seu Antônio da banca. Claro que me lembro. Seu pai sempre me oferecia um café quando chovia. Dizia que vendedor não podia ficar de estômago vazio. Silvio levantou-se e estendeu a mão para Zeca. Mas isso faz o quê? Quase 40 anos? Isso mesmo, seu Silvio. Meu pai faleceu há 10 anos, mas sempre falava do senhor com admiração. Contava que sabia que o senhor ia longe pela sua persistência. A menção ao falecido Antônio trouxe um lampejo de nostalgia aos olhos de Silvio. Ele indicou a cadeira para que Zeca se sentasse. E o que posso fazer por você, Zeca? Deve ser algo importante para vir me procurar depois de tanto tempo. Zeca respirou fundo, como quem toma coragem para um mergulho em águas profundas. Seu Silvio, sou caminhoneiro há 15 anos. Rodo esse Brasil de ponta a ponta levando carga. Nunca pedi nada a ninguém. Sempre acreditei no trabalho duro, como o senhor sempre diz no seu programa. Mas estou em uma situação complicada. O semblante de Zeca ficou sombrio. Ele passou a mão pelo rosto cansado, antes de continuar. Há 3 meses, peguei uma carga para levar até Belém do Pará.
No caminho, na região do Araguaia, vi um acidente. Um carro tinha capotado e estava fora da estrada, longe da vista de quem passava. Parei para ajudar e encontrei um casal já falecido. A voz de Zeca embargou. Mas no banco de trás havia uma menininha, de uns 5 anos, ferida mas viva. Silvio Santos, conhecido por sua energia contagiante diante das câmeras, ouvia agora, em silêncio absoluto, seu rosto revelando a gravidade com que recebia aquela história. Levei a menina para o hospital mais próximo, em uma cidadezinha a 50 quilômetros dali. Fiquei com ela 2 dias, até descobrirem que se chamava Luísa. Mas não encontraram nenhum parente. Os pais eram de São Paulo, estavam viajando de férias. Zeca fez uma pausa. Seu Silvio, não consegui deixar aquela criança sozinha. Ela se agarrou em mim chorando quando tentei ir embora. E o que aconteceu com a menina? Perguntou Silvio, já intuindo o desfecho daquela história. Eu a trouxe comigo. Sei que foi errado não seguir todos os procedimentos legais, mas o assistente social disse que ela iria para um abrigo estadual superlotado. Lembrei da minha infância, de como meu pai sempre dizia que a vida só faz sentido quando ajudamos os outros. Pensei no que o senhor faria. Zeca tirou do bolso uma foto amassada. Nela, uma menininha de cabelos cacheados e olhos grandes sorria timidamente ao lado de um caminhão vermelho. Ela está com a minha irmã agora, em Osasco. Quero adotá-la legalmente, dar um lar para ela, mas estou endividado. Perdi o prazo de entrega daquela carga, fui multado, quase perdi o caminhão que ainda estou pagando. Os advogados dizem que preciso provar estabilidade financeira para ter chance na adoção. Silvio pegou a foto, observando-a com atenção. Por trás de seu semblante contemplativo, milhares de pensamentos se formavam. Ele que crescera em uma família humilde no Rio de Janeiro, filho de imigrantes judeus, conhecia bem o valor da solidariedade e das segundas chances. Vim pedir sua ajuda, não por mim, mas por ela, continuou Zeca. Não quero dinheiro de graça. Quero uma oportunidade de trabalho, algo que me permita ficar mais perto de São Paulo e ter uma renda estável para criar a Luísa adequadamente. Silvio devolveu a foto e se recostou na cadeira, com os olhos fixos em Zeca. Após alguns instantes de silêncio, falou: Zeca, você sabe por que consegui chegar onde cheguei? Zeca balançou a cabeça negativamente. Porque nunca passei por cima das pessoas. Sempre acreditei que cada um que cruzava meu caminho tinha algo a me ensinar. Seu pai, por exemplo, me ensinou sobre generosidade quando me abrigava da chuva em sua banca. E agora você vem até mim, não pedindo um favor, mas uma oportunidade. Silvio sorriu, daquele jeito característico que cativava milhões de brasileiros todos os domingos. Vou te ajudar, mas primeiro quero conhecer a Luísa e entender melhor essa situação. Tenho alguns contatos no juizado de menores que podem facilitar o processo de adoção, se tudo estiver em ordem. Os olhos de Zeca marejaram. Obrigado, seu Silvio. Eu sabia que o senhor entenderia. Não me agradeça ainda. Amanhã quero que você me leve até onde a Luísa está. Vamos conversar melhor e ver o que pode ser feito. Quando Zeca saiu do escritório, Silvio ficou pensativo, olhando pela janela a cidade que o acolhera e onde construíra seu império. A vida é uma caixinha de surpresas, murmurou para si mesmo uma das frases que costumava repetir em seu programa. Algo lhe dizia que aquele encontro mudaria não apenas a vida de Zeca e da pequena Luísa, mas também a sua própria de maneiras que ele ainda não podia imaginar. No dia seguinte, uma sexta-feira ensolarada, Silvio Santos dispensou o motorista e dirigiu seu próprio carro, um Mercedes azul marinho, até o endereço em Osasco que Zeca lhe fornecera. Contrariando as recomendações de sua equipe de segurança, decidiu ir sozinho. Algumas coisas precisam ser feitas olho no olho, sem intermediários, explicou a sua secretária quando saiu. Ao chegar ao bairro de classe média baixa, com casas simples e ruas esburacadas, Silvio notou os olhares curiosos dos moradores.
Não era todo dia que um dos homens mais famosos do Brasil estacionava em frente a uma casa de muros descascados na periferia de São Paulo. Zeca o esperava na calçada, visivelmente nervoso, usando uma camisa social claramente nova e ainda com marcas de dobras. Ao lado dele estava uma mulher de meia idade, que Silvio logo descobriu ser Helena, irmã de Zeca, e uma menininha de cabelos cacheados presos em duas Maria Chiquinhas, escondida parcialmente atrás das pernas de Helena. Seu Silvio, é uma honra recebê-lo em nossa casa, disse Helena com voz trêmula de emoção. A honra é minha, respondeu Silvio, com a simplicidade que o caracterizava fora das câmeras. Então, abaixou-se até ficar na altura da menina. E você deve ser a Luísa. Muito prazer. Meu nome é Silvio. A menina olhou para ele com grandes olhos castanhos, curiosos e ligeiramente apreensivos. Você é o homem da televisão que o tio Zeca sempre assiste, ela disse em voz baixa. Sou eu mesmo, sorriu Silvio. E você gosta de assistir também? Luísa assentiu timidamente. Gosto dos carneirinhos que pulam a cerca. Silvio riu, referindo-se à vinheta clássica de seu programa. Eles são muito engraçados, não é? Quem sabe um dia você possa vê-los de pertinho. O rostinho de Luísa se iluminou com a possibilidade. Após uma conversa inicial na pequena sala da casa de Helena, onde fotos de família dividiam espaço com um retrato emoldurado de Silvio Santos, recortado de uma revista, o apresentador fez um pedido que surpreendeu a todos. Zeca, você disse que é caminhoneiro. Seu caminhão está aqui perto? Sim, senhor. Na garagem do outro lado da rua. Estou de folga até segunda-feira. Ótimo. Gostaria que você me levasse para ver o local onde encontrou a Luísa. O pedido deixou todos atônitos. Helena foi a primeira a reagir. Mas seu Silvio é muito longe. Fica no meio do Mato Grosso, quase chegando no Pará. São mais de 2 dias de viagem. Silvio Santos coçou o queixo pensativo. Temos sexta, sábado e domingo. Na segunda de manhã preciso estar de volta para uma reunião importante. Dá tempo, não dá, Zeca? Zeca, ainda surpreso com a proposta, fez um cálculo mental rápido. Se sairmos agora e eu dirigir direto, com paradas apenas para o básico, chegamos lá no sábado à noite e voltamos no domingo para chegar na segunda de manhã. Mas por que o senhor quer ir até lá? Porque preciso entender, preciso ver com meus próprios olhos. Silvio olhou para Luísa, que brincava agora com uma boneca de pano no canto da sala, aparentemente alheia à conversa dos adultos. Algumas decisões não podem ser tomadas apenas com base em relatos. Algumas coisas precisamos sentir. Helena parecia preocupada. E se alguém reconhecer o senhor? Vai causar um alvoroço? Silvio sorriu. Aquele sorriso de quem já enfrentou situações muito mais complicadas. Tenho alguns truques na manga. Nem sempre fui famoso, sabia? Sei como passar despercebido quando necessário. 2 horas depois, após arranjos rápidos, telefonemas para adiar compromissos e uma troca de roupas, Silvio agora vestia uma camisa simples, calça jeans e um boné que ocultava parcialmente seu rosto icônico. Eles estavam na estrada. O caminhão vermelho de Zeca, um Scania 113, já com alguns anos de uso, cortava a rodovia Castelo Branco em direção ao interior do Brasil. Seu Silvio, posso fazer uma pergunta pessoal? Questionou Zeca após quase 1 hora de conversa casual sobre as paisagens que passavam pela janela. Claro que pode. Por que o senhor está fazendo isso? O senhor tem tantos compromissos, poderia simplesmente ter me dado o dinheiro ou me arranjado um emprego sem todo esse trabalho. Silvio ficou em silêncio por alguns instantes, observando o horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados. Sabe, Zeca, quando comecei a vender canetas na Praça da Sé, aprendi algo valioso. Não eram as canetas que eu vendia, eram histórias, eram possibilidades. Cada pessoa que parava para me ouvir tinha uma história própria, sonhos próprios. Ele fez uma pausa. Ao longo dos anos, com o sucesso da televisão e dos negócios, fui me distanciando dessa conexão direta.
A fama cria uma bolha ao nosso redor. O caminhão passou por uma pequena cidade, onde algumas pessoas na rua apontaram, reconhecendo o veículo de carga, mas sem notar quem era o passageiro. Esta viagem é tanto para ajudar você e a Luísa, quanto para me ajudar, continuou Silvio. Às vezes, precisamos sair da nossa zona de conforto para lembrar quem realmente somos e por que fazemos o que fazemos. Zeca assentiu, absorvendo aquelas palavras com profundo respeito. A viagem prosseguiu pela noite adentro. Pararam apenas para jantar em um pequeno restaurante à beira da estrada, onde Silvio, para surpresa de Zeca, conversou animadamente com os garçons e outros caminhoneiros sem que ninguém o reconhecesse, graças ao boné e à barba por fazer, que começava a despontar em seu rosto normalmente bem barbeado. Dormiram algumas horas em um posto de gasolina e seguiram viagem na madrugada. Cruzaram o estado de São Paulo, entraram em Mato Grosso do Sul e seguiram em direção ao norte. O Brasil que desfilava pela janela do caminhão era muito diferente daquele que Silvio costumava ver dos estúdios de TV ou das janelas de jatos particulares. Era um Brasil de pessoas simples, de pequenas cidades, onde a vida acontecia em outro ritmo, de trabalhadores que acordavam antes do sol para enfrentar longas jornadas. Na tarde de sábado, já no estado de Mato Grosso, Zeca começou a reconhecer os marcos da região. Estamos chegando perto de onde aconteceu, informou, reduzindo a velocidade. É uma parte perigosa da estrada, tem muitas curvas e quase nenhum acostamento. Silvio observava tudo com atenção. A vegetação do cerrado, mais seca naquela época do ano, se estendia por quilômetros. Poucos carros passavam por ali, tornando a estrada solitária e, como Zeca havia dito, potencialmente perigosa. Foi naquela curva ali, apontou Zeca após mais alguns quilômetros. Eu só vi porque parei para verificar um barulho estranho no motor. Se não fosse isso, teria passado direto como todos os outros. Ele estacionou o caminhão em um pequeno recuo da estrada. Quando desceram, o calor do cerrado os atingiu em cheio. Silvio seguiu Zeca por um caminho entre arbustos ressecados até um ponto onde a vegetação mostrava sinais de ter sido amassada recentemente. Os policiais já retiraram o carro, mas foi aqui, explicou Zeca, apontando para uma área onde ainda se podia ver marcas de pneus e pequenos fragmentos de vidro e plástico. Eles estavam aqui, o pai e a mãe já sem vida. A Luísa estava no banco de trás, presa na cadeirinha. Tinha um corte na testa, mas estava consciente, chorando baixinho. Silvio observou o local em silêncio reverente. O vento quente do cerrado balançava as folhas secas, criando um sussurro que parecia contar histórias de vidas interrompidas e destinos alterados. Ali, naquele ponto específico do Brasil profundo, longe dos holofotes e das câmeras, uma tragédia havia transformado a vida de uma criança e, por extensão, a de Zeca. Como você se sentiu quando a encontrou? Perguntou Silvio finalmente, sua voz mais baixa que o normal. Zeca respirou fundo, revivendo o momento. Apavorado primeiro, depois determinado. Não podia deixá-la ali, entende? Era como se eu tivesse sido colocado naquele lugar, naquele momento, por alguma razão maior que eu mesmo. Silvio assentiu, compreendendo perfeitamente. Você já tinha filhos, Zeca? Ou sempre quis ter? Não, seu Silvio. Minha vida na estrada nunca permitiu. Tive alguns relacionamentos, mas nenhum que durasse. Sempre achei que não tinha jeito para ser pai. Zeca sorriu melancolicamente, até conhecer a Luísa. Os dois homens ficaram ali por mais alguns minutos, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Depois, voltaram ao caminhão e seguiram para a pequena cidade onde Zeca havia levado Luísa após o acidente. O Hospital Municipal de Alto Araguaia era uma construção simples, com paredes descascadas e poucos funcionários. Quando entraram, uma enfermeira de meia-idade arregalou os olhos ao reconhecer Zeca. O caminhoneiro da menina, você voltou.
Então seus olhos pousaram em Silvio e sua boca se abriu em choque. Meu Deus, é o... Silvio colocou o dedo indicador sobre os lábios pedindo discrição. Sim, sou eu. Mas estou aqui como amigo do Zeca, não como celebridade. Podemos conversar em algum lugar mais reservado? A enfermeira, ainda atônita, os conduziu até uma pequena sala de descanso dos funcionários. Lá, Silvio explicou que queria saber mais sobre o caso de Luísa, sobre os procedimentos que foram seguidos, sobre o que havia acontecido com os corpos dos pais. Foi um caso que mexeu com todos nós, explicou a enfermeira, Dona Conceição, após se recuperar da surpresa inicial. A menina não falava muito, apenas chorava chamando pela mãe. Conseguimos identificar os pais através dos documentos. Paulo e Regina Mendes, de São Paulo. Estavam viajando de férias, segundo os documentos encontrados no carro. E quanto à família estendida? Avós, tios? Perguntou Silvio. A assistente social tentou contato com os números encontrados na agenda do celular do pai, mas ninguém atendeu. Depois descobrimos que os avós maternos haviam falecido há anos e os paternos moravam em Portugal. Havia um tio, irmão do pai, mas quando finalmente conseguiram localizá-lo, ele disse que não tinha condições de ficar com a menina. Zeca, que ouvia tudo em silêncio, interveio. Foi quando me disseram que ela iria para um abrigo estadual. Eu já estava aqui há 3 dias, adiando minha viagem. Não conseguia deixá-la. Dona Conceição olhou para Zeca com admiração. Nunca vi um estranho se apegar tanto a uma criança tão rapidamente. A Luísa também se apegou a ele. Era o único com quem ela falava. E você simplesmente a levou? Perguntou Silvio, sem tom de julgamento. Não foi bem assim, respondeu Zeca, parecendo desconfortável. Conversei com a assistente social. Ela me explicou o procedimento para uma guarda temporária, mas disse que seria quase impossível conseguir, sendo eu um homem solteiro, sem residência fixa e sem relação com a família. Mas... Ele hesitou. Mas... insistiu Silvio. Mas ela viu como estávamos conectados. Sugeriu que eu levasse Luísa para um passeio, enquanto ela verificava alguns documentos. Me deu 24 horas antes de comunicar oficialmente o caso ao Conselho Tutelar. Silvio ergueu as sobrancelhas. Ela deliberadamente facilitou que você levasse a menina? Dona Conceição interveio. Senhor Silvio, precisamos entender o contexto. O abrigo para onde Luísa seria enviada é conhecido por suas condições precárias. Superlotado, com poucos funcionários. Uma criança traumatizada como ela, eu entendo. Silvio a interrompeu gentilmente. Não estou julgando, apenas tentando compreender todos os ângulos. Após mais algum tempo de conversa, despediram-se de Dona Conceição, que prometeu manter discrição sobre a visita ilustre. Antes de saírem, ela segurou o braço de Silvio. O senhor vai ajudá-los, não vai? Aquela menininha merece uma chance. Silvio olhou nos olhos da enfermeira, vendo neles a mesma preocupação genuína que vira em Zeca. Vou fazer o que for melhor para todos os envolvidos, respondeu com sinceridade. De volta ao caminhão, seguiram para o local onde os corpos dos pais de Luísa haviam sido enterrados. Um pequeno cemitério nos arredores da cidade. Lá, diante de 2 sepulturas simples, identificadas apenas por pequenas placas de madeira com os nomes escritos à mão, Silvio sentiu o peso da situação de maneira ainda mais intensa. Ninguém veio ao enterro além de mim, da Dona Conceição e de 2 enfermeiros, comentou Zeca em voz baixa. Prometi a eles ali mesmo que cuidaria de Luísa como se fosse minha filha. O sol começava a se pôr novamente quando voltaram para a estrada. O caminho de volta seria longo e eles precisavam chegar a São Paulo até segunda-feira de manhã. Durante horas, viajaram em relativo silêncio, cada um processando tudo o que haviam visto e ouvido. Foi só quando pararam para jantar em um posto de gasolina, já na divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, que Silvio finalmente compartilhou seus pensamentos. Zeca, o que você viu naquela estrada mudou a sua vida.
E o que eu vi hoje, acompanhando você, mudou a minha. O caminhoneiro olhou para ele surpreso. Como assim, seu Silvio? Eu construí uma carreira baseada na ideia de transformar a vida das pessoas. Damos prêmios, realizamos sonhos nos programas. Mas às vezes isso se torna mecânico, programado. Silvio tomou um gole do café preto que haviam pedido. O que você fez por Luísa, sem esperar nada em troca, sem câmeras, sem aplausos, apenas por pura humanidade, isso é real, é transformador de verdade. Zeca parecia sem palavras. Silvio continuou. Minha mãe sempre me dizia, Senhor, não importa quanto dinheiro você tenha, o verdadeiro valor de um homem está no bem que ele faz sem esperar reconhecimento. Eu tentei viver segundo esse princípio, mas o sucesso, a fama, eles criam uma distância entre nós e a realidade. O senhor já ajudou milhares de pessoas, argumentou Zeca. Sim, mas quase sempre de longe, através de estruturas, de empresas, de programas. Silvio olhou pela janela do restaurante, observando caminhoneiros que passavam, pessoas comuns vivendo suas vidas longe dos holofotes. Esta viagem me fez lembrar de algo importante, Zeca. A verdadeira transformação acontece no contato direto, olho no olho, coração a coração. O garçom, um jovem de não mais que 20 anos, aproximou-se para trazer mais café. Olhou 2 vezes para Silvio, hesitou, mas não disse nada. Quando voltarmos a São Paulo, continuou Silvio, vou usar meus contatos para regularizar a situação de Luísa. Não será fácil, haverá questionamentos sobre como você a trouxe, mas tenho bons advogados. E quanto a você, tenho uma proposta. Zeca se ajeitou na cadeira, atento. Meu grupo está expandindo a logística do baú da felicidade. Precisamos de motoristas confiáveis, que conheçam bem as estradas do Brasil. Mas mais que isso, precisamos de pessoas que entendam o valor humano por trás do que fazemos. Os olhos de Zeca brilharam com esperança. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo mais que isso. Quero que você coordene nossa nova equipe de logística para a região Centro-Oeste. Será um trabalho administrativo, principalmente. Você ainda poderá dirigir quando quiser, mas terá um escritório, horários regulares e, o mais importante, estabilidade para criar Luísa adequadamente. Zeca ficou em silêncio, absorvendo a proposta que parecia boa demais para ser verdade. Por que eu? Perguntou finalmente. O senhor mal me conhece. Silvio sorriu. Aquele sorriso característico que entrava nas casas dos brasileiros todos os domingos. Porque vi em você algo que não se pode fingir, Zeca. Vi integridade, vi coragem, vi a disposição de mudar completamente sua vida por alguém que precisava de ajuda. Essas são qualidades que não se ensinam. Naquele momento, o garçom finalmente criou coragem e se aproximou da mesa. Com licença, o senhor é o Silvio Santos, não é? Minha mãe é sua fã número 1. Silvio sorriu para o rapaz. Sou eu mesmo. Qual é o nome da sua mãe? Joana, respondeu o jovem nervoso. Silvio pegou um guardanapo e escreveu: para Joana, com carinho, Silvio Santos. Entregou ao garçom, que agradeceu profusamente antes de se afastar, visivelmente emocionado. Viu só? Comentou Silvio, voltando-se para Zeca. Pequenos gestos podem significar muito. Sua decisão de parar naquela estrada mudou a vida de Luísa. E, de certa forma, também está mudando a minha. A viagem de volta a São Paulo transcorreu mais rapidamente que a ida. Talvez fosse a sensação de propósito renovado, ou simplesmente o alívio de terem tomado decisões importantes. Silvio aproveitou as longas horas na estrada para contar a Zeca histórias de sua própria trajetória que raramente compartilhava em público. Os tempos difíceis vendendo canetas, as noites em que não sabia se conseguiria alimentar a família, as dúvidas e medos que enfrentou antes do sucesso. Sabe, Zeca, muita gente pensa que eu nasci para o sucesso, que sempre soube exatamente o que fazer.
A verdade é que a vida é feita de encruzilhadas, de momentos onde precisamos escolher um caminho sem saber onde ele vai dar. Zeca, que dirigia concentrado pela rodovia já escurecida, assentiu. Como quando decidi levar a Luísa comigo. Exatamente. Você poderia ter simplesmente seguido seu caminho depois de deixá-la no hospital. Seria o mais fácil, o mais seguro. Mas escolheu o caminho do coração, mesmo sabendo que seria difícil. Eles chegaram a São Paulo na madrugada de segunda-feira, algumas horas antes da reunião que Silvio tinha agendada. Ao estacionar em frente à casa de Helena em Osasco, Zeca notou que as luzes estavam acesas apesar do horário. Parece que não somos os únicos acordados, comentou. Quando bateram à porta, foram recebidos por uma Helena de olhos vermelhos e expressão ansiosa, que imediatamente se transformou em alívio ao vê-los. Graças a Deus vocês chegaram. Estive tão preocupada e a Luísa não parou de perguntar pelo tio Zeca, como se tivesse ouvido seu nome. A pequena Luísa apareceu atrás de Helena, esfregando os olhos sonolentos. Ao ver Zeca, correu em sua direção, abraçando suas pernas com força. Você voltou, tio Zeca. Você prometeu que ia voltar e voltou. Zeca se ajoelhou para ficar na altura da menina e a abraçou. Claro que voltei, pequena. Eu sempre vou voltar para você. Silvio observava a cena com um nó na garganta. Aquele era o tipo de momento que nenhum programa de televisão poderia recriar. Nenhum prêmio poderia comprar. Era real. Era visceral. E o moço da televisão também voltou, exclamou Luísa, notando a presença de Silvio. Silvio se aproximou e se agachou também, sorrindo para a menina. Voltei sim, Luísa, e trouxe algumas notícias boas para você e para o tio Zeca. Helena, percebendo a importância do momento, sugeriu. Que tal tomarmos um café? Vocês devem estar exaustos da viagem. Na pequena cozinha, enquanto Luísa voltava a adormecer no sofá da sala, Silvio explicou a Helena o que havia decidido. A proposta de emprego para Zeca, a ajuda legal para regularizar a adoção de Luísa e algo mais que não havia mencionado durante a viagem. Tenho um apartamento vazio no Tatuapé, não muito grande, mas confortável e perto de uma boa escola. Vocês podem usá-lo até se estabelecerem financeiramente, sem aluguel, apenas as despesas básicas. Helena cobriu a boca com as mãos, emocionada. Zeca parecia igualmente atônito. Seu Silvio, isso é demais. Não sei como agradecer. Não me agradeça, Zeca. Essa viagem me fez bem. Me reconectou com algo que eu estava perdendo em meio aos compromissos e à rotina dos negócios. Silvio tomou um gole do café forte que Helena havia servido. Sabe, meu pai costumava dizer que a verdadeira riqueza de um homem não está no que ele possui, mas no que ele pode dar sem sentir falta. 3 semanas depois, a vida de todos havia mudado drasticamente. Com a influência e os recursos de Silvio Santos, o processo de adoção de Luísa estava avançando com uma rapidez surpreendente. Zeca, agora instalado no apartamento do Tatuapé com a pequena, começara a trabalhar na nova divisão logística do Baú da Felicidade, revelando-se não apenas um excelente motorista, mas também um líder nato que conhecia profundamente as necessidades dos caminhoneiros. Em uma tarde de domingo, após as gravações de seu programa, Silvio decidiu fazer uma visita surpresa aos novos protegidos. Chegou ao prédio discretamente, em um carro simples, sem chamar atenção. Quando Zeca abriu a porta do apartamento, a surpresa em seu rosto era evidente. Seu Silvio, não esperávamos o senhor hoje. Espero não estar incomodando, respondeu Silvio, entrando no apartamento modesto, mas bem arrumado. Queria ver como vocês estão se adaptando. Luísa, que brincava na sala com algumas bonecas, correu para abraçar Silvio assim que o viu. Para surpresa do apresentador, a menina que antes era tímida e reservada, agora transbordava energia e alegria. Tio Silvio, olha o meu desenho da escola! Tirei 10! Silvio pegou o papel que ela lhe estendia. Um desenho colorido mostrando 3 figuras, uma pequena de vestido, identificada como eu,
Uma maior ao lado, tio Zeca, e uma terceira com um microfone na mão, tio Silvio. Está muito bonito, Luísa, elogiou sinceramente. Você tem talento para desenho. A professora disse que vou poder entrar no concurso da escola no final do ano, contou ela, orgulhosa. E o tio Zeca pendurou meus outros desenhos na geladeira, quer ver? Enquanto Luísa arrastava Silvio pela mão para mostrar suas criações, Zeca observava a cena com um sorriso no rosto. A transformação da menina, em tão pouco tempo, era notável. De uma criança traumatizada e silenciosa, Luísa havia se tornado falante, curiosa e cheia de vida. Reflexo direto da segurança e do amor que agora recebia. Após admirar os desenhos e elogiar cada um deles, Silvio sugeriu que dessem um passeio. Tem uma sorveteria excelente aqui perto que meus netos adoram. O que vocês acham? Na sorveteria, enquanto Luísa saboreava um sorvete de chocolate com cobertura extra, Zeca aproveitou para atualizar Silvio sobre o andamento do processo de adoção. A assistente social veio fazer a visita domiciliar semana passada. Ela disse que ficou impressionada com a adaptação da Luísa e com a estabilidade que conseguimos em tão pouco tempo. Zeca fez uma pausa, hesitante. Ela também mencionou que o envolvimento do senhor no caso tem facilitado muito as coisas. Silvio balançou a cabeça. Não deveria ser assim, Zeca. A influência não deveria determinar quem consegue adotar uma criança e quem não consegue. O sistema precisa ser justo para todos. O senhor está certo, mas estou grato mesmo assim, por tudo. Silvio observou Luísa, que agora conversava animadamente com a atendente da sorveteria, perguntando sobre todos os sabores disponíveis. Eu também estou grato, Zeca. Esta experiência me fez repensar muitas coisas. Como assim? Silvio respirou fundo antes de responder. Veja, construí um império baseado na ideia de realizar sonhos, de transformar vidas através de prêmios, dinheiro, oportunidades. E isso é bom, não me entenda mal, mas às vezes me pergunto se não me distanciei demais da realidade das pessoas comuns, se não me isolei demais no meu mundo de estúdios e empresas. Zeca ouvia com atenção, surpreso por ver aquele lado mais reflexivo e vulnerável de Silvio Santos. Esta situação com você e Luísa me fez lembrar de algo fundamental. A verdadeira transformação acontece no contato humano direto, na conexão genuína. Silvio fez um gesto em direção a Luísa. Olhe para ela. Não foram os brinquedos ou o apartamento que a transformaram. Foi saber que alguém se importava com ela, que alguém a escolheu, mesmo quando isso significava complicações e sacrifícios. Naquele momento, Luísa voltou para a mesa, com o rosto lambuzado de chocolate e um sorriso que iluminava todo o ambiente. Tio Silvio, a moça disse que você pode provar todos os sabores que quiser, sem pagar, anunciou ela encantada com a ideia. Silvio riu. É mesmo? E por que ela disse isso? Porque você é o Silvio Santos. Todo mundo conhece você. Havia uma inocência na observação de Luísa que tocou Silvio profundamente. Para ela, ele não era um magnata da mídia ou um dos homens mais ricos do país. Era simplesmente o tio Silvio que ajudava ela e o tio Zeca. Sabe, Luísa, o que torna uma pessoa especial não é ser conhecida por todo mundo, explicou Silvio. É o que ela faz quando ninguém está olhando. Como o tio Zeca, que parou para ajudar quando viu um acidente, mesmo sabendo que isso complicaria a vida dele. Os olhos de Luísa se arregalaram, absorvendo aquela lição com a seriedade que só as crianças conseguem demonstrar diante de verdades importantes. Após o passeio, voltaram ao apartamento. Enquanto Luísa tomava banho, ajudada por Helena, que havia vindo visitar, Silvio compartilhou com Zeca uma ideia que vinha amadurecendo desde a viagem. Estou pensando em criar uma fundação, revelou. Algo separado do SBT e do baú, focado em ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas sem família. Zeca assentiu, compreendendo imediatamente a inspiração por trás da ideia.
Mas não quero que seja apenas mais uma instituição burocrática, continuou Silvio. Quero algo que capture a essência do que você fez por Luísa. Algo que promova conexões reais, que encontre pessoas dispostas a abrir o coração como você abriu. É uma ideia maravilhosa, seu Silvio. E quero que você me ajude a construí-la, acrescentou Silvio, surpreendendo Zeca. Ninguém melhor que você para entender o que essas crianças realmente precisam. Antes que Zeca pudesse responder, Luísa voltou para a sala, já de pijama, com os cabelos úmidos e cheirando a sabonete infantil. Ela carregava um livro de histórias. Tio Zeca, tio Silvio, quem vai ler para mim hoje? Que tal os dois? Sugeriu Helena, piscando para Silvio. Tenho certeza que o seu Silvio conta histórias muito bem. Afinal, ele faz isso na televisão há tanto tempo. Aquela noite, na pequena sala do apartamento no Tatuapé, aconteceu algo inusitado. Silvio Santos, o homem que comandava um dos maiores impérios de comunicação do Brasil, sentou-se ao lado de um ex-caminhoneiro para ler A Bela e a Fera, para uma menina que até pouco tempo atrás não tinha ninguém no mundo. Enquanto liam, revezando-se nas vozes dos personagens para deleite de Luísa, que ria das imitações exageradas, algo profundo estava acontecendo. 3 vidas, que jamais deveriam ter se cruzado segundo todas as probabilidades, estavam agora entrelaçadas de maneira indissolúvel. Quando Luísa finalmente adormeceu, Silvio ajeitou o cobertor sobre ela e, junto com Zeca, saiu silenciosamente do quarto. Ela é especial, comentou Silvio em voz baixa. Todas as crianças são, respondeu Zeca. Só precisam de uma chance. Silvio olhou para o homem à sua frente. Um trabalhador simples que, com um único ato de coragem e compaixão, havia mudado não apenas a vida de uma criança, mas também a sua própria. Você tem razão, Zeca. E é exatamente isso que nossa fundação vai oferecer. Chances. Nos meses que se seguiram, a Fundação Novos Caminhos começou a tomar forma. Utilizando sua influência e recursos, Silvio atraiu parceiros, doadores e voluntários. Zeca, inicialmente hesitante por se considerar despreparado para tal responsabilidade, revelou-se um embaixador nato da causa, compartilhando sua história com Luísa em palestras e encontros que inspiravam outros a abrir seus corações. O processo de adoção de Luísa foi finalmente concluído em uma cerimônia emocionante no fórum, onde Zeca oficialmente se tornou pai. Entre os presentes, discretamente sentado nos fundos da sala, estava Silvio Santos, com lágrimas nos olhos enquanto observava aquela família não convencional que havia ajudado a construir. 1 ano após o encontro inicial de Zeca e Silvio, a Fundação Novos Caminhos já havia ajudado a encontrar famílias para dezenas de crianças em situação semelhante à de Luísa. O modelo inovador, que focava não apenas na burocracia da adoção, mas no acompanhamento psicológico e no suporte contínuo às novas famílias, estava revolucionando a forma como o país lidava com a questão das crianças abandonadas ou órfãs. Em uma tarde de domingo, após mais uma gravação bem-sucedida de seu programa, Silvio recebeu uma ligação de Zeca. Seu Silvio, a Luísa quer muito que o senhor venha ao nosso almoço de domingo. Ela tem uma surpresa para o senhor. Intrigado, Silvio aceitou o convite. Ao chegar ao apartamento, que agora era propriedade de Zeca graças a um financiamento facilitado por Silvio, encontrou não apenas Zeca e Luísa, mas também Helena e vários voluntários da fundação. Surpresa! Gritou Luísa, correndo para abraçá-lo. Feliz aniversário da nossa amizade! Emocionado, Silvio percebeu que fazia exatamente 1 ano desde que Zeca havia entrado em seu escritório, iniciando a jornada que os transformara a todos. No centro da mesa, um bolo caseiro feito por Helena ostentava a frase "Obrigado por mudar nossas vidas", escrita em glacê colorido. Ao redor, pequenos carneirinhos de açúcar, símbolos do programa de Silvio, pareciam dançar.
Vocês que mudaram a minha, respondeu Silvio com a voz embargada. Luísa, agora uma menina de quase 7 anos, confiante e falante, puxou Silvio pela mão para mostrar algo em seu quarto. Lá na parede havia um mural de fotos. Luísa com Zeca no dia da adoção oficial, os 3 juntos em um passeio ao zoológico. Luísa no primeiro dia de aula na escola nova. Zeca recebendo um prêmio como funcionário destaque no baú da felicidade. Silvio cortando a fita na inauguração da sede da fundação. A professora pediu para levarmos fotos da nossa família para a escola, explicou Luísa com naturalidade. Eu levei essas. Naquele momento, diante das fotos que contavam uma história improvável de encontros, escolhas corajosas e transformações profundas, Silvio Santos compreendeu algo fundamental. O verdadeiro sucesso não se media por audiência, dinheiro ou fama. Media-se pela capacidade de tocar vidas, de fazer diferença no mundo de maneiras que nenhum programa de televisão ou empreendimento comercial jamais poderia. Sabe, Luísa, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura da menina, você e o tio Zeca me ensinaram algo muito importante. O quê? Perguntou ela curiosa. Que às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto, do nosso caminho planejado, para encontrar o verdadeiro propósito da vida. Silvio sorriu, recordando-se do caminhoneiro nervoso que entrara em seu escritório 1 ano antes. Foi o que o tio Zeca fez quando parou naquela estrada para ajudar. Foi o que eu fiz quando decidi ir com ele revisitar aquele lugar. Luísa, com a sabedoria que às vezes só as crianças possuem, respondeu. Foi como na história da Bela e a Fera, não foi? Todo mundo achou que eles nunca poderiam ser amigos, mas eles se ajudaram e tudo ficou bem no final. Silvio riu, encantado com a comparação. Exatamente assim, Luísa, exatamente assim. Quando voltaram para a sala, onde os outros convidados conversavam animadamente, Silvio ergueu sua taça em um brinde. A Luísa acabou de me comparar com a fera do conto de fadas, anunciou, provocando risadas. Mas ela tem razão em um ponto importante. As melhores histórias são aquelas onde pessoas improváveis se encontram e juntas descobrem algo novo sobre si mesmas e sobre o mundo. Ele olhou para Zeca, que sorria orgulhoso com o braço em volta dos ombros de Luísa. Este homem me procurou há 1 ano pedindo ajuda, continuou Silvio. Mas a verdade é que ele me deu muito mais do que eu jamais poderia retribuir. Me lembrou do que realmente importa. Me reconectou com algo que eu estava perdendo em meio ao sucesso e às responsabilidades. Zeca, sempre modesto, balançou a cabeça em negativa, mas Silvio insistiu. É verdade, Zeca. Sua coragem em fazer o que era certo, mesmo quando era difícil, mesmo quando complicava sua vida. Essa é a essência do que tento ensinar no meu programa todos os domingos. Mas você não falou sobre isso. Você fez. E isso fez toda a diferença. Naquele momento, cercado por pessoas que haviam se tornado uma família improvável, Silvio Santos, o homem que construíra um império a partir do nada, que entrara na casa de milhões de brasileiros todos os domingos por décadas, sentiu uma plenitude que nenhum sucesso profissional jamais lhe proporcionara. A viagem com Zeca, o encontro com Luísa, a criação da fundação, tudo isso o havia transformado tanto quanto ele transformara a vida deles. Era um ciclo perfeito de dar e receber, de ensinar e aprender, de transformar e ser transformado. E talvez fosse essa, afinal, a verdadeira filosofia de vida de Silvio Santos, o homem que começara vendendo canetas na rua e nunca esquecera suas origens. A verdadeira riqueza está na capacidade de mudar vidas para melhor, incluindo a própria, através de atos de generosidade, coragem e conexão humana genuína. Enquanto cortava o bolo, rodeado por sorrisos e gratidão, Silvio fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Continuaria a viver segundo esse princípio, não apenas nos holofotes de seu programa de domingo, mas principalmente nos momentos privados, nas decisões que ninguém veria,
nos encontros inesperados com pessoas comuns que, como Zeca, tinham tanto a ensinar sobre o que realmente significava ser bem-sucedido na vida. Para novos caminhos, brindou ele, erguendo novamente sua taça. Para novos caminhos, responderam todos em uníssono, celebrando não apenas o aniversário de uma amizade improvável, mas o nascimento de uma nova forma de ver o mundo e de fazer a diferença nele. E assim, naquela tarde de domingo, em um apartamento simples no Tatuapé, o verdadeiro espírito de Silvio Santos brilhava mais forte do que em qualquer palco iluminado, no sorriso de uma criança que encontrara um lar, na dignidade restaurada de um homem que seguira seu coração e na própria satisfação de saber que, para além dos prêmios e do entretenimento, seu legado mais importante seria as vidas transformadas pelo poder do encontro humano genuíno.